Oi, seus lindos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Karen, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, ele vai ser um vídeo que eu já queria ter gravado há bastante tempo, inclusive eu já tenho até o roteiro aqui dele pronto, mas eu nunca tinha gravado, que é contando a minha experiência de estudante aqui na Romênia. Como é que foi e como é que tá sendo essa experiência aqui. Para quem não sabe, eu sou estudante aqui, eu faço faculdade, na verdade eu faço mestrado aqui na Romênia, mestrado em marketing empresarial. Eu vim para cá para fazer marketing digital, mas acabou que não deu certo. Faz um ano que eu tô aqui, só que eu comecei o curso mesmo de mestrado esse ano. Ano passado eu fiz um ano de língua romena, porque quando você vem estudar aqui, você obrigatoriamente tem que fazer o curso de romeno antes de começar a faculdade. Então eu fiz um ano de língua romena antes de começar a faculdade mesmo, e eu vou contar aqui para vocês como foi minha experiência no curso de língua romena, que a gente chama aqui de ano pregatitor, e depois que eu contar essa experiência, eu vou contar para vocês como é que tá sendo a experiência atual na faculdade fazendo mestrado. E para aprender a língua romena não foi tão difícil. Assim, a língua romena ela se assemelha um pouco à língua portuguesa, porque ela faz parte da língua latina, né? Então, ela se assemelha um pouco à língua portuguesa, mas ela não é igual. Então, tem muitas palavras que são difíceis de pronunciar. E eu consegui aprender em um ano. Hoje em dia eu não sou fluente, não falo perfeito, eu erro muita coisa, mas eu consigo me comunicar bem, graças a Deus. Eu consigo me desenvolver bem na faculdade e tudo mais. Então, foi possível sim aprender a língua romena em um ano, foi tranquilo. Eu tinha aula todos os dias eu tinha aula. Os horários eram meio malucos, tinha dias que eu saía de manhã e chegava à noite em casa. E então era um horário bem louco assim. Foi um desafio também, porque eu vim pra cá sem saber falar inglês fluente. Então, as aulas de língua romena eram dadas em inglês. Alguns professores já iam direto dando no romeno, que era pra gente se virar e conseguir aprender, mas outros usavam o inglês ou o francês para se comunicar com os alunos que ainda não sabiam língua romena e sabiam falar alguma dessas outras línguas. Eu estudei o inglês só o básico, então o meu inglês ele é muito fraco, algumas palavras eu sei. Antes de eu vir para cá eu estudei bastante em casa sozinha mesmo, então eu consegui desenvolver quando eu vim, conseguia conversar o básico, mas depois que eu aprendi a língua romena eu fui esquecendo o inglês mais ainda porque eu não fiquei praticando. Mas agora eu utilizo o romeno, tá ok para me virar aqui. Eu até gostava mais das aulas que eram dadas em romeno, porque forçava a gente a aprender, entender o que o professor estava falando, e por ter aquela frequência das aulas, e por ter o dia a dia que a gente tem que usar a língua para se virar, principalmente eu que não tinha o inglês como uma válvula de escape, né? Então eu tinha que saber o romeno. Então foi assim, tranquilo para conseguir aprender em um ano, para entrar na faculdade, conseguir entender e se virar. Infelizmente, nenhum professor falava português, né, para me ajudar lá, a gente se comunicar, assim como não tinha nenhum brasileiro na minha sala. Então, de brasileira era somente eu. Não tinha nenhum brasileiro na sala. A maioria dos estudantes eram árabes, acho que 80% eram árabes. E eu brasileira, e tinha uma pessoa da Sérvia, uma pessoa da África e uma pessoa, 3, 4 da Albânia e duas, 3 do Vietnã. Eu conheci novas culturas, foi bem legal. Em relação ao pessoal da sala, todos eram muito simpáticos, me dava muito bem com o pessoal gostava de conversar comigo porque eu era do Brasil, então eles eram muito simpáticos, consegui fazer, não vou dizer amigos, porque hoje em dia cada um seguiu o seu rumo, mas consegui fazer aquela amizade ali de faculdade e tal, para conversar, aprender o conteúdo, então foi bem legal. Acho que eu gostei mais do ano pré-editor, né, o de língua romena, do que da faculdade agora.
em relação às pessoas, né? Então, como era todo mundo estrangeiro, todo mundo ali tinha curiosidade de se conhecer, de saber de onde era, de conhecer a língua do outro. Então, foi bem divertido e foi bem gostoso aprender a língua romena. Os professores eram bem legais, eram simpáticos, eles ajudavam, davam todo suporte. Então foi uma experiência muito boa. Em relação agora à nova faculdade, eu vou contar para vocês como é que tá sendo. É bem difícil no começo, no primeiro dia de aula foi terrível para mim, porque eu era meio que invisível na sala, então ninguém chegou para conversar comigo, nem mesmo os professores. Teve uma professora que fez a apresentação, pediu para cada um se apresentar, de onde veio, e aí ela foi bem simpática comigo, falou do Brasil, que era bem bonito e tal. E só, mas só ela. O resto era como se eu fosse romena. Tipo, não foram acolhedores, assim, de falar, como é que tá sendo e tal, de conversar, de puxar assunto, não. Tipo, teve um que passou por cada um, perguntando pra se apresentar. Eu falei de onde era e ele, beleza, passa pro próximo, entendeu? Tipo, tô nem aí de onde você é, querida, se vire. E pronto. Foi difícil o começo na faculdade, assim, me senti bastante sozinha em questão de ninguém vir querer se comunicar, ninguém vir puxar assunto e tal. Eu esperava que eles fossem mais acolhedores. Claro que eu não esperava ter nenhuma regalia, assim, do professor dizer, ela é brasileira, ou ela é estrangeira, vamos pegar mais leve com ela. Não, tudo bem, mas eu esperava que fossem mais acolhedores no sentido de me fazer se sentir incluída, sabe? Tipo, você não tá no seu país, mas sinta-se em casa. Mas enfim, aí foram seguindo os dias e tal. No começo foi bem difícil pegar o que o professor estava falando, porque é totalmente uma outra realidade do ano preparatório de língua romena, como os professores de língua romena já avisavam. Se vocês não conseguirem aprender aqui, vocês não vão conseguir se virar na aula, vocês não vão conseguir entender nada, porque é outro ritmo, os professores falam muito rápidos. Eles não escrevem no quadro, meus professores não escrevem nada no quadro, é aquele negócio só falando, falando, falando. Aviso é falando, tudo é falando, eles não escrevem nada, então eu tinha que, tipo assim, me concentrar ao máximo para pegar o que o professor tava falando, para não perder nada, para não deixar nada passar, inclusive datas de trabalhos, assuntos de provas, que eles não escreviam nada. Alguns usavam slide, mas assim, era só com conteúdo, eu tentava anotar o máximo que eu pudesse. E também, quando eu não conseguia, eu pedia para os meus colegas, né, para tirar foto do que eles anotaram e tudo mais. E a gente também tem um grupo no WhatsApp que sempre está se comunicando e aí ajuda bastante. Hoje em dia, tem uma pessoa na sala que foi bem legal comigo, uma menina que se aproximou de mim. E ela hoje em dia só senta comigo, a gente conversa, mas não é aquela amizade de você marcar de sair, de você marcar pra ir num parque, enfim. É aquela negócio só de sala mesmo, a gente senta junto, conversa, mas é legal porque aí eu consegui ter uma pessoa ali na faculdade pra conversar, distrair, se ajudar, enfim. E em relação às outras pessoas, eu tive muita dificuldade em relação a trabalhos, porque a gente tem uma matéria que a gente se reúne para fazer estudo de caso no final da aula, então monta grupos, forma grupos para fazer o estudo de caso, e ninguém me chamava para fazer, né? Estudo de caso com eles. Eu acho que eles, não sei o que é que eles pensavam, estrangeira não vai saber fazer, não vai fazer, não sei. Aí eu tinha que entrar, né, dar uma de ousado e falar, vou entrar aqui. E aí eu fui tendo um grupo que eu sempre entrava, até que eles se acostumaram, aí quando a professora falava, estudo de casa, eles já viravam para fazer comigo. Então eu tive que forçar, né, para entrar, para me enturmar, para conseguir, porque eles não vieram até mim, não me fizeram se sentir, não sei como é que se diz, não fizeram se sentir acolhida na sala de aula, entendeu? Então é isso, é como se eu fosse romena, é como se eu não fosse estrangeira. Agora esse ano foi um professor novo e ele foi super simpático comigo. Ele disse que já foi ao Brasil, já foi em Foz do Iguaçu e ele foi super acolhedor,
muito simpático mesmo. Mas eu tô gostando bastante da faculdade, tô gostando muito. Eu já fiz provas, me saí muito bem, graças a Deus. Tava com bastante medo das provas, porque por mais que você entenda a língua, consiga conversar, entender, é aquele negócio, eu não sou fluente ainda. Então, às vezes, eu quero escrever uma coisa, eu sei a resposta, eu entendi, eu sei a resposta, mas às vezes eu esqueço uma palavra. Tipo, meu Deus, como é que eu escrevo, por exemplo, em romeno para eu escrever lá? Então eu tava com bastante medo, mas graças a Deus eu consegui, então me saí bem nas provas. E agora eu tô começando um novo semestre, tenho novos trabalhos, novas provas. Por enquanto eu não tô indo pra faculdade por causa da quarentena, então eu tô tendo aula online e continuo os projetos em casa e vou seguindo aí. Mas assim, tá sendo uma experiência maravilhosa, eu tô amando estudar aqui na Romênia, fazer faculdade aqui. Tive minhas dificuldades, continuo tendo, mas faz parte. E vamos que vamos aí, espero conseguir terminar a faculdade com sucesso. Ah, e na minha sala também, esqueci de falar, não tem brasileiro, é só eu de estrangeira, não tem mais nenhum estrangeiro, nenhuma outra pessoa de outro país, sou só eu mesma e o resto é tudo da Romênia, tudo romeno mesmo. Então é isso, gente, esse foi um vídeo mais assim, só pra falar mesmo como é que tá sendo a minha experiência da faculdade e tudo mais. Digam aí nos comentários se você tem vontade de vir estudar aqui na Romênia, que curso você gostaria de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo se você gostou, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!